Olá, meus queridos, como estão? Meu nome é Ananda, tenho me dedicado há mais de 40 anos aos estudos da consciência e meditação, e hoje nós temos uma pergunta de bastante relevância, especialmente nos dias atuais. E a pergunta que nós temos hoje é: Por que as pessoas ficam doentes? Qual seria a verdadeira causa da doença? a doença tem causas sistêmicas, mas dentro do meu conceito, dentro da minha concepção, o principal mecanismo da doença é uma forma da alma dizer para você que há alguma coisa errada, que você está fazendo alguma coisa errada. Então a doença é considerada por muitas pessoas, por muitos especialistas da psicossomática, uma forma que a sua consciência superior tem para dizer para você que você está fazendo algum erro. Então, e é por essa razão que quando o indivíduo persiste em uma somatória de erros na sua vida, ele vai adoecer, não é mesmo? Então, como que a alma vai comunicar para o indivíduo que ele está fazendo alguma coisa errada? Pela doença. Então, este é um sinalizador. É, os antigos, que foram os grandes pilares do surgimento da medicina, e nós temos, por exemplo, no Oriente Médio, nós temos Avicena, cujo nome verdadeiro é Ibn Sina, mas falavam Avicena. Nós temos Hipócrates, que é como se fosse o pai da medicina moderna. Nós temos Paracelso, e nós temos uma série de ocultistas, Agripa, muitos outros aí, que se dedicaram ao estudo da correlação do ser humano com as forças da natureza. A medicina como nós entendemos hoje foi uma medicina pautada pela indústria farmacêutica. Então, o que nós entendemos, no fundo, de saúde, no fundo não é uma saúde. Nós entendemos de doenças, tanto que, via de regra, quando as pessoas discutem sobre saúde, no fundo elas estão discutindo sobre a doença. Porque para discutir sobre saúde, você precisa entrar em assuntos que estão relacionados ao modus operandi da vida, a como você leva a sua vida, a estrutura que você está fundamentando para que você desenvolva um ambiente são dentro de você. Quando o ambiente, quando o bioma interior é saudável, não tem como que ele ser atacado por vírus e bactérias. Então, quando existe uma deficiência imunológica no campo do indivíduo, ele é atacado pelas bactérias e vírus que já estão no seu próprio corpo, que já estão no seu próprio sistema. Então, costuma-se colocar a culpa no patógeno, sendo que a verdadeira culpa é em um bioma estragado por uma condição sistêmica. Este estragamento sistêmico, ele não é um estragamento tão ligado àquilo que você ingere. E é por esta razão que, por exemplo, muitas pessoas quando tomam um susto, o intestino dispara, ou quando tomam um susto, o coração acelera. Isso é uma definição clara, primária, de que o nosso corpo é controlado pelo contingente emocional. Né? Então, o nosso corpo é controlado pelo nosso contingente emocional, o nosso corpo é controlado por um contingente invisível, o nosso corpo é controlado por um contingente que vem até de nossas vidas pregressas. Para quem acredita em vida passada, acredite. Para quem não acredite, considere todas as outras coisas que eu vou falar, porque já são suficientes e bastantes. Né? Então, o adoecimento do ser humano pode ser dado também por radiação. É muito comum, né? Você, por exemplo, quando da quando da explosão lá de Chernobyl, surgiu o elemento mais radioativo do mundo. Um elemento radioativo que foi, na verdade, no formato até de uma pata de elefante, que está lá na fundação da usina de Chernobyl, que é como se fosse o material radioativo derretido que está lá na fundação. 3 segundos de exposição a este material a 10 metros de distância já é suficiente para provocar a morte do indivíduo em poucas horas. Nossa. E daí tem gente que fala assim, eu não acredito em coisas invisíveis. É visível a radiação que está saindo daquele material? Não, não é visível. Mas o indivíduo morre em poucas horas por uma exposição de 3 segundos a 10 metros. Né? É chamado da pata de elefante de Chernobyl. Então a radiação mata. A radiação sempre matou. E é por essa razão que os povos antigos eles eram muito influenciados pelas energias do lugar onde eles moravam. Até recentemente eu vi um vídeo gravado há 30 anos
por mim mesmo de uma coisa que eu tinha esquecido, que os povos beduínos do deserto, eles andavam a camelo e antes deles elegerem o lugar para armar a tenda, eles esperavam primeiro o camelo dormir. E exatamente naquele lugar onde o camelo dormia é que eles pediam para o camelo dar licença e então armavam a sua tenda, pois sabiam que os animais jamais dormem em lugares chamados lugares geopatógenos. São lugares que, por uma razão ou outra, existem componentes nocivos no subsolo que acabam interagindo negativamente com as forças da vida. Né? São lugares geopatógenos. E é esta mesma metodologia utilizada aqui mesmo no Brasil. No passado, quando a casa da sede de uma fazenda era construída, que então deixavam as vacas andando pelo terreno todo em um determinado lugar, eles observavam que as vacas tinham uma predileção por ficar. E naquele lugar, onde as vacas tinham uma predileção por estar a maior parte do tempo, é que eles construíam a casa da sede da fazenda, pois sabiam que os animais naturalmente têm uma aptidão de determinar o melhor lugar para que a vida possa desenvolver-se, ou seja, eles evitavam os lugares geopatógenos, aqueles lugares que, por uma razão ou outra, têm uma condição de induzir uma doença no ser humano. Só para você ter uma ideia, todas as ruas de Paris, da cidade de Paris, são mapeadas com os lugares geopatógenos, e as casas que têm uma contingência geopática maior têm um preço menor. Isso todo mundo sabe há séculos, né? Então, a geopatogenia é uma condição muito estudada nos países europeus, porque muitas casas têm a potência de engendrar uma doença na estrutura biofísica do ser. Então, uma das outras causas da patologia também é a sua permanência em um lugar com uma alta contingência geopática. Existe modernamente também a permanência do indivíduo em lugares onde tem proximidade com redes elétricas. Então, a rede elétrica é um outro fator decisório para a existência de um distúrbio celular. Estas proximidades criam distúrbios celulares e um dos distúrbios mais comuns é o câncer. Então, por isso que a incidência de câncer está diretamente proporcional associada à quantidade de exposição à radiação que você recebe. Os gráficos da incidência de câncer nas grandes cidades são muito maiores do que nas cidades rurais. E estas exposições ao eletromagnetismo, quando observadas em um gráfico, são muito proporcionais às incidências de câncer. Da mesma forma que câncer de cérebro é proporcionalmente exponenciado, ou seja, num gráfico, à utilização de telefone celular, por exemplo, da mesma forma que telefone celular no bolso impede a mobilidade dos espermatozoides geradas nos testículos, ou seja, isso aqui é comprovadíssimo. Isso aí você tem centenas de milhares de ensaios e estudos a respeito disso, né? Então não tem como você dizer, será que eu acredito? Então, vai lá na pata de Chernobyl, olha uns 3 minutos aí e você vai morrer, aí na próxima vida você começa a acreditar. Então é assim. Então as radiações implicam muito nessa questão humana, nessa questão da saúde humana. O que implica também muito na saúde humana são as energias que ela capta das outras pessoas. Nós estamos interagindo com o ambiente o tempo todo e existem pessoas que muitas vezes você já percebeu que chega perto de você e você sente uma sonolência, uma dor de cabeça, uma dor nas costas, sente vontade de que a vida acabe. Já aconteceu isso com você que está me ouvindo, tenho certeza. Por mais cético que você seja, eu tenho certeza que você já percebeu isso. E talvez naquele momento, em função do seu ceticismo, você orientou o seu pensamento no sentido de que a causa poderia ser uma causa psicológica, que aquele assunto não estava bom. Mas existem pessoas que até de boca fechada sugam e drenam a energia do outro. Isto, na verdade, é um parasitismo, é um vampirismo energético que ocorre com muita frequência nas relações sociais que são desenvolvidas nesse âmbito da convivência humana, né? Então, essa é uma das outras causas das doenças. Outra causa das doenças são os magismos, que o Brasil é especialista nisso, né? Se você for ver, por exemplo, na maioria dos postes, especialmente aqui da cidade de São Paulo, posso falar para a cidade de São Paulo, tem amarrações do amor, faço e desfaço o trabalho, união de casais, desunião de casais, traga o seu amor em 3 dias, afasta o seu amor inimigo não sei quantos dias, né? O Brasil é muito cheio de magismos. E estes magismos, eles são responsáveis pelo adoecimento das pessoas, porque o indivíduo ele está constantemente trocando energias com o ambiente e nessa troca de energia ele pode trocar energia, com uma força, com uma potência direcionada para você e pode provocar um adoecimento psíquico. Num caso como este,
via de regra, o indivíduo geralmente passa por perturbações psicológicas, chegando até o âmbito psiquiátrico, depressões, pânicos, toques e qualquer sindromias psíquicas, né, derivados desses ataques psíquicos. Isso já é conhecido milenarmente, né? A ciência moderna não tem conhecimento disso aí porque não é interesse da ciência moderna conhecer isso, porque o médico, ele, via de regra, não estuda sobre a saúde humana, ele não entende nada de chakra, não entende nada de energia, ele não entende nada do corpo elétrico do homem, muito embora tenham sido escritos tratados gigantescos a respeito disto, sobre a natureza elétrica do homem, né? Um raciocínio mínimo, um raciocínio parco de um estudante de medicina poderia levar ele a essa conclusão, mas ele está interessado mais nas bebedeiras do final de semana do que estudar propriamente dito, né? Isso é a realidade triste e cavernosa, não é, dos estudantes de medicina que eu tive a oportunidade de encontrar. São pessoas absolutamente refratárias, estéreis, a tudo que diz respeito a uma abertura da consciência para uma realidade maior, né? Mesmo que seja mostrado, mapeado na frente deles, eles torcem o nariz porque aquilo ali não faz parte do seu emburrecimento acadêmico. E fazer o quê? Nós estamos à mercê disto, né? Então a causa das doenças é uma miscelânea dessas coisas que afetam o ser humano, afetam-nos psicológica, física, e acabam criando as condições na qual nós estamos. Se vocês quiserem um agravamento da situação, eu vou aproximar-me bastante, dar um foco na minha imagem e dizer agravamento da situação. Estudem, por exemplo, os vídeos que foram feitos há mais ou menos uns 12 anos atrás por Luc Montagnier. Luc Montagnier é um biólogo francês, na verdade é um virologista. Foi o que descobriu o vírus HIV, né? E então ele demonstra, ele não mostra, ele demonstra, é uma demonstração de que as patologias podem ser transmitidas por sinais de rádio, sinais acústicos, sinais do celular. Então, se você está usando um celular e você ouve um determinado som, você pode ouvir um determinado som que forma no seu veículo aquoso do seu corpo físico um determinado vírus. Ele demonstrou isso em laboratório. Então a coisa é muito mais séria do que nós imaginamos e nós estamos à mercê, na verdade, de um controle completo da nossa saúde. Então nós estamos há muito tempo terceirizando a nossa saúde quando nós acreditamos em informações que são fornecidas pelas mesmas pessoas que estão ganhando dinheiro com a sua doença. Isto é um agravo completo. Se você tiver condição de um raciocínio básico, você coloca a sua saúde nas mãos daquele que ganha dinheiro com a sua doença. Isto é um princípio do contraditório. Isto não poderia ser assim, não é mesmo? Isso é a maior contradição humana. Eles não ganham dinheiro por você estar saudável. Eles ganham dinheiro quando você está doente. Então, qual o interesse que estas mega indústrias vão ter em manter a sua saúde? Nenhuma. Não existe interesse nenhum no status da sociedade, na manutenção da saúde humana. Senão, eles passariam somente filmes positivos, porque cientificamente já está mais do que comprovado que o medo é um imunodepressor. Okay? Então, quando você está sob uma condição de medo, a imunidade do seu corpo é diminuída. E, geralmente, naquilo que eu vejo pelas grandes redes de TV, as pessoas se prestam a colocar informações e notícias que vão aumentar o seu quantum de medo, né? Então, o que eles querem com tudo isso? Qual é o desejo mais profundo? Que você adoeça, porque assim vai subsistir aquela rede de televisão que é pago por quem? Pelo anunciante, que é a pessoa que fabrica o remédio para aquela doença que você vai ter. Então, isso é um raciocínio claro, isso é um raciocínio óbvio, né? Então, só se você for um débil que você não consegue ter um raciocínio como esse. Então, a nossa estrutura da sociedade é mantida pelo fomento da doença, da patologia, do ser em todos os níveis. Alguém deprimido vai tentar compensar aquela depressão pelas compras que ele vai fazer no seu shopping, pela quantidade de coisas que ele vai gastar no seu cartão de crédito e assim por diante, né? Então, é uma doença instilada socialmente que cria a manutenção do status quo da sociedade. É assim. Então, a causa da doença é uma causa sistêmica. E com isso já corrobora, por exemplo, com os ditames védicos que diz a única causa das doenças é avidya, ou seja, ignorância. Sim. A causa da doença, no fundo, é a ignorância, porque pelo fato de você ignorar todas estas coisas, você se expõe a este quantum de influência do meio externo, e com isso quem perece, padece, é você mesmo. É o ser humano que está
completamente exposto à sua própria ignorância. Não é mesmo? Então, essa é a verdadeira causa das doenças, é o desconhecimento. Então, se você quiser manter a sua saúde melhor, eu sugiro que você leia, por exemplo, tudo que diz respeito à psicossomática, não é? Que você busque médicos de terapia oriental, por exemplo, medicina tradicional chinesa, as medicinas antroposóficas, as medicinas da floresta, que você busque o conhecimento da psicossomática, da nova medicina germânica, das obras homeopáticas de Samuel Hahnemann, por exemplo, que você estude, por exemplo, os livros de Paracelso, Agripa, a doutrina oculta, você vai estudar tudo isso, a química oculta de Annie Besant, você vai entender como funciona a interação do ser humano com as forças viventes, né? Se você tiver interesse na sua saúde, se você não tiver interesse na sua saúde, continue tomando remédio e classificando a sua saúde através de exames clínicos numéricos, que são arbitrários. Você sabe que os exames clínicos que você recebe aqui, o padrão de normalidade é arbitrária, né? Aquilo ali foi feito um exame com que amostragem de pacientes em quais circunstâncias. Ninguém pensa nisso, ninguém pensa em amostragem, ninguém pensa em nada disso, ninguém pensa em nada, as pessoas não pensam. As pessoas não pensam, ninguém está interessado em pensar. Pensar dá muito trabalho, né? Melhor você ir na academia e fazer a sua musculação e você ser alguém candidato ao BBB, ok? É isso que talvez te reste, né? Porque a faculdade do pensar, ela foi sequestrada até pela própria educação. Na própria educação, eu vejo muitas vezes instruções que são dadas aos nossos filhos que são inibidores do pensamento crítico. E quando você recebe uma informação logo na sua infância que é um inibidor do seu raciocínio crítico, você vai seguir a massa, vai ter uma vaquinha com o cencerro batendo lá na frente, você vai andar atrás daquelas vaquinhas, não é? E por aí afora. Você acha que tem mais alguma coisa relevante, alguma pergunta que possa ser adicionada a esse quadro? Não, eu acho que é só isso. Temos só o recado com relação à próxima formação, né? Temos uma formação em Tantra que vai ocorrer no mês de agosto. Vai começar, né? Vai começar no mês de agosto, né? Nós temos pouquíssimas vagas e isto não é um truque de marketing, né? Estou sendo sincero. Nós temos poucas vagas, mesmo para mulheres quase nada. Para homens tem, né? Então, quem estiver animado a fazer esta formação, entre em contato com os links e contatos que acompanham este vídeo e vai ser uma oportunidade de você estar num processo de transformação de consciência profunda nessa formação em Tantra. Você poderia falar um pouquinho o que é o Tantra para as pessoas que não conhecem? Sim, ok. Tantra é um processo de expansão de consciência que utiliza o corpo físico como ferramenta para esse processo. Então, o Tantra tem a ver com expansão da consciência. Nós utilizamos ferramentas que derivam das raízes tradicionais do Tantra e com estas ferramentas nós vamos entrando em contato com as nossas emoções, com as nossas energias contidas, com as nossas coraças, com as nossas repressões emocionais e psicofisiológicas que estão embotando a consciência e a nossa potência de raciocínio e, portanto, de vida. Assim sendo, o Tantra é uma ciência de transformação, uma ciência espiritual de transformação e que na nossa formação ele é feita da forma mais clara, direta e, na medida do possível, conectada com as tradições das raízes originais do Tantra. Mais ou menos isso que é essa nossa formação, ok? Então, sejam bem-vindos aqueles que tiverem oportunidade de se dar a oportunidade desta experiência nesta sua encadernação, tá bom? É isso, meus queridos. Fiquem bem. Aproveitem o dia e pensem um pouco, ok? Pensar faz bem. E busquem fontes fidedignas para nutrir a base do seu raciocínio. É isso aí. Até mais.